em alguns textos. Vou pegar na minha Bíblia lá. Aqui de João, capítulo de número 10, verso de número 30. João 10, 30. Fica todos comigo. Eu e o Pai somos um. Nós vamos ver aqui agora no capítulo de número 17 de João, versículo 11 e 12. Já não estou no grupo, mas ele continua no mundo. Ao passo que eu vou para junto do Pai, ao passo que eu vou para junto de ti, mas sangue, guarda-os, efetuou, me deste para que ele seja um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardavam o teu nome, que me deste e protegidos, e nenhum deles se perdeu, exceto o fim da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso de número 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. E para terminar, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 3. 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andaram dizendo paz e segurança, eis que se ouvirá repetida instrução, como vem as luzes de claro, que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Feche seus olhos. Santíssimo e eterno Deus, Pai de poder, Deus de glória, nós estamos na tua presença aqui nesta noite e declaramos, ó Deus, que toda força contrária, toda força negativa, todo poder do inferno seja destruído em nome de Jesus. Sai todo poder maldito, sai todo poder das trevas. Nós não aceitamos nenhuma obra maldita nesta noite, que o Senhor venha destruir pelo poder do sangue de Jesus. Deus, eu declaro aqui nesta noite vidas que vão ser libertas pelo poder do sangue de Jesus, vidas que serão transformadas pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, joga por terra todo o poder do inferno, todo o poder das trevas, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora toda a força contrária, em nome de Jesus. Declaro a bênção e a vitória para a glória de Jesus. Diga glória a Deus. Deixa eu repetir o princípio que eu, aliás, não repetir, é o princípio 23 de 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Primeiro, vosso espírito. Segundo, vossa alma. Terceiro, vosso corpo. Sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ser glória a Deus? Tem alguma pessoa nos visitando aqui pela primeira vez? Dá só um sinal com a mão. Poderia ficar de pé, ficar melhor. Poderia ficar de pé, só para nós recebemos aqui as nossas irmãs e irmãos. Vamos comigo? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Se você veio no nosso meio, é a casa do nosso Pai, volte a ser em nome de Jesus. Amados, como nós estamos dentro da terminologia da
nomenclatura do tema do homem criado segundo a imagem de Deus. Uma imagem que, apesar do pecado, ainda permanece em nós, que é a consciência de discernir do bem e do mal. Isso é uma data de Deus, portanto é uma característica de Deus, e isso ainda permanece em nós. Podemos observar também que Deus fez o homem, corpo e alma e espírito. Nós vamos tematizar nesta noite de uma forma separada esta interpretação, e para aclarar nós vamos ler alguns textos, porque a aclaração do conceito teórico da interpretação histórica, social, cultural, bíblico, nós podemos ver que vai nos levar a textos de grande relevância e explicação da palavra do Senhor. A nossa intenção, é claro, estamos cientes disso, nós não vamos colocar aqui uma teoria no texto do início, mas nós vamos fazer isso recorrente à interpretação de alguns textos que nós vamos ter aqui, para ter uma melhor exegese. Eu quero terminar essa passagem bíblica que nós vamos estar lendo. O que eu vou ver? No final dessa mensagem eu vou ver uma moldura, e essa moldura vai estar estampado nela: o homem foi feito para a terceira dimensão. Como que o homem foi feito para a terceira dimensão? O homem foi criado de dois materiais. O primeiro material, eu já disse aqui, o barro. O segundo, o material inexistente. Porque Deus não tocou o homem, Deus não criou, Deus tocou o homem. Quando nós olhamos para os textos de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o homem foi criado por Deus como um ser de três partes. Essas três partes é chamado dentro da teologia da Assembleia de Deus, da tricotomia, dentro da doutrina da igreja presbiteriana, é chamado dicotomia. Nós somos da tricotomia. Não aceitamos que o homem seja feito apenas alma e corpo. Acreditamos que o homem é corpo e alma e espírito. Bom, eu queria que você prestasse atenção aqui agora, se concentrasse na palavra, o porquê esta série de hoje. Talvez de uma forma brusca aos teus olhos, você vê dentro de uma igreja uma célula. Talvez você não está acostumado a chegar numa igreja e ver o tipo de trabalho que nós fazemos aqui da direção de Deus. Talvez você não está dentro da dimensão que Deus colocou esta igreja. E como você não está dentro da dimensão que Deus colocou esta igreja, evidentemente que o seu raciocínio estará entrando na função de querer ver o que é certo e o que é errado. Mas ao decorrer, ao soltar, e quando nós começarmos a andar pelos meandros da palavra, você vai ver o porquê e a razão do porquê, porque a posição de eu estar aqui em cima é uma posição privilegiada, mas a posição de eu estar na luta espiritual, a visão que eu tenho da luta espiritual, é como se você chegasse pela primeira vez no Rio de Janeiro
e fosse subir aqueles morros ali, dominado por traficantes de drogas, e eu morasse ali há muito tempo. Então eu ia ser um guia, seu amigo, guia turístico. Eu conheço tudo ali. Da mesma forma, é um mundo espiritual. Então, quando a pessoa bate os olhos na cela, ele pergunta: mas o que é isso dentro da igreja? Ele não sabe, não entende aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos colocou para ter essa visão do significativo e dar essa expressão de uma cela como você parece que o crente está preso, eu não estou preso em nada. Mas olha o que a Bíblia diz aqui então. Em 1 Tessalonicenses, no Evangelho de São João, nós vimos que Deus fala que Ele é um só. Olha aqui, volte a sua Bíblia para João, no Evangelho de São João, no capítulo de número 10. Você vai ver isso aqui, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Que maravilha! Você entende? Sentido aqui. João 10, 30. João 10, 30 diz: eu e o Pai somos um. O que significa isso? Chama-se de unidade. Unidade na terceira dimensão. Eu e o Pai somos um. Mas todos nós sabemos que tem Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Jesus está se referindo aqui: eu e o Pai somos um. Ele está falando da unidade. E quando ele fala da unidade, ele fala de uma simbiose, ele fala de uma queimonia no agir, uma queimonia no pensar, uma queimonia em tudo. Por exemplo, aqui agora, nesse exato momento, há dezenas de pessoas reunidas aqui. Mas se pegasse um telão e colocasse a mente dessas pessoas aqui, veríamos que a maioria não estão ligada ao pensamento de um do outro. Possivelmente tem pessoas aqui agora que eu estou pregando, a mente dela está lá na casa dela. Então não há unidade. Possivelmente eu estou pregando aqui, tem pessoas que estão deixando o diabo levar sua mente para outras coisas. Quando eu falo de unidade, eu estou falando de uma união de corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Você pode estar aqui, no entanto, a sua mente pode estar em outro lugar. Então isso não é unidade. Então eu não posso dizer que nós somos um. Por exemplo, há outras pessoas aqui que existem divergências em certos assuntos teológicos. E esses assuntos teológicos não vai levar a nossa discussão de livro, mas essas pessoas não batem com a teologia. Existe outro tipo de pessoas que trabalham lá na empresa com você, mas a mente dele é uma mente revoltada contra o padrão. E ali está todo mundo trabalhando em prol da empresa, mas tem mentes lá dentro que está contrária. Agora olha para mim. Sabe aonde que o diabo te pega? Sabe aonde que Satanás te pega para levar aí? Quando a sua mente não está de acordo com a palavra de Deus. Quando a sua mente não está de acordo com a palavra de Deus, evidentemente não vai ser levado para esse lugar chamado cativeiro das regiões celestiais. Observe comigo no princípio da palavra de Deus no livro de Gênesis. No princípio, antes de serem degenerados, Adão e Eva,
princípio, antes deles serem degenerados pelo pecado, eles gozavam da mais completa unidade em todas as três partes do ser deles. Antes de Adão e Eva pecar, eles tinham essa unidade, os dois tinham essa unidade. Preste atenção agora. Por que é obrigado, eu posso dizer assim, uma expressão muito forte, obrigado? Por que nós cristãos somos obrigados a ter, dentro da psicologia do psique humano, o equilíbrio das três dimensões do homem? Porque se o homem, dentro do seu psique, se ele não tiver um equilíbrio espírito e alma e corpo, ele não terá comunhão com Deus. Por que ele não terá comunhão com Deus, pastor? Porque o versículo de número 30 de João 10 está dizendo: eu e o Pai somos um, e da forma, a imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Na dicotomia, dentro da dicotomia, o homem é espírito e alma e corpo. Se esses três não estiver em unidade, você quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Aqui tem pessoas agora, cristãs, que elas não conseguem receber a bênção de Deus, sabe por quê? Porque elas não conseguem ter o equilíbrio nas três dimensões. Se alguma pessoa não consegue ter o equilíbrio nas três dimensões, automaticamente está dando ao diabo permissão para levá-lo a este lugar. Por quê? Porque o diabo trabalha com fragmentos circunstanciais e emocionais do ser humano. E ele sabe como atingir o seu emocional. Ele pode fazer você ficar triste, abatido, derrotado, pessimista, com pensamento de derrota, pensamento de destruição, pensamento de suicídio. A partir do momento que ele domina esta área, automaticamente você está dando jurisdição a ele, para que ele possa ter autoridade para designar os seus desígnios para te destruir. Agora, qual é a pessoa que está sentada aí que não já teve mágoa, rancor, ódio, ciúme, brigas? Qual é a pessoa que aqui está, que não já guardou ressentimento de alguém? Qual é a pessoa que está aqui, que não já guardou raiva de alguém, ódio de alguém? Até crente, quando ele vê uma situação dessa. Deus, escuta o que eu vou te dizer aqui, dentro da psicanálise, da psicologia, o indivíduo não consegue equilibrar o seu emocional. Isso dentro da psicanálise e da psicologia. Agora, dentro do reino de Deus, ele consegue, para a glória do Senhor Jesus. Pastor, eu quero que o senhor prova para mim na Bíblia se existe equilíbrio emocional. Com certeza, a Bíblia está cheia disso. A Bíblia fala disso. Existe esse equilíbrio. Por que existe esse equilíbrio, pastor? Porque Deus fez o homem para ter o equilíbrio nas três dimensões. Quando Deus fez o homem na pureza, sem pecado, ele tinha o equilíbrio. Estou falando aqui de Gênesis. No princípio, antes de serem degenerados pelo pecado, Adão e Eva gozavam da mais completa unidade em todas as três dimensões. Gênesis capítulo 2, verso 24, por favor. Vamos lá? A psicologia, a psicanálise, a PNL,
programa neurolinguística diz que jamais o ser humano consegue ter equilíbrio emocional. Alguns psicanalistas dizem que se o ser humano tiver equilíbrio emocional, ele deixa de ser homem sábios. A vida dele não tem sentido. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Porque a única forma do diabo poder entrar na vida de um ser humano é desequilibrar essas três dimensões. Por isso que você sofre muito na área emocional. Por isso que você, muitas das vezes, não sabe por que a tristeza, a angústia, o desespero, a autoestima lá embaixo. Muitas das vezes você acredita e muitas vezes você desacredita. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. 1 Coríntios 6,16. Em 1 Coríntios, olha só, em 1 Coríntios 6,16, vai lá comigo, 1 Coríntios 6,16. Aqui em 1 Coríntios 6,16, olha o que diz: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Olha o verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um. Quantos espíritos? Porque quando manifesta o demônio, são mais de um espírito. Mais de um que está no corpo da pessoa. Quando o seu espírito, olha para mim, quando o seu espírito morreu na entrada do pecado, o homem foi desconstituído da glória de Deus. O homem foi desconstituído da glória de Deus. Só que a Bíblia diz que esse espírito foi regenerado. Se esse espírito foi regenerado, volta-se o equilíbrio. Volta-se o equilíbrio. E se o equilíbrio, olha para mim, você vai assustar agora. E se o equilíbrio voltar, o diabo está perdido. Por isso que o diabo, sabe onde ele luta contra você? Aqui, ó. Por que aqui, pastor? Porque eu posso trazer o equilíbrio dos três aqui. Olha só. Aqui em Gênesis 2:24 está falando da unidade física, e eles serão uma só carne. Aqui eu vejo a unidade física, a unidade psicológica, a unidade espiritual. Unidade física, a unidade psicológica e a unidade espiritual. A unidade física, e eles serão uma só carne. A unidade psicológica. Aqui quando fala da unidade psicológica, sentimental e volitiva. Sentimento, sentimental e volitiva. O que significa isso? Volitiva, que determina a vontade. E tanto Deus como o diabo está atrás de um poder que o homem tem. E Deus deu aí. Que poder é esse? Dos três poderes facultativos, o maior deles é a vontade. Se a sua vontade estiver dominada pelos pecados ou pela derrota, aonde que você vai estar? Por quê, pastor? Vamos mais à frente. Vamos mais à frente, que eu vou explicar o porquê dessa célula. Aqui em Gênesis 2:25, em Gênesis 2:25,
Está dizendo sobre algo do lado do psique humano. A Bíblia trabalha de Gênesis a Apocalipse nessa dimensão do ser humano. Não há como fugir. Não há como fugir. Se você está aqui e está falando no seu íntimo, estou desanimado, Deus fala no culto, é a sua vontade de duvidar de Deus. Ninguém está te obrigando a nada, é a sua vontade. Já existem aqueles que diante da luta, ele diz, eu acredito ainda que Deus vai fazer o volta por si. Isso é vontade. Isso não depende de Deus. Existem crentes sentados aí, que estão dependendo de Deus para algo que eles têm que fazer. Por exemplo, eu vou pegar na ferida, área sentimental. Pastor, eu não arrumo ninguém. Ninguém quer eu. Estou na solidão. Primeiro, você tem que entender, eu não fiz homem para ficar só. Segundo, você tem que entender que existe uma força maligna que entrou na área da jurisdição que você permitiu, da solidão. Da solidão. E você está culpando Deus. E sendo o poder que Deus deu ao ser humano, ele jamais fica só. Isso vai depender dele. Pastor, não depende de mim. Eu estou buscando. Sim, você está buscando. Mas primeiro, você tirou da sua vida sentimental a legalidade que você deu para o diabo. Está escrito aqui na Bíblia. Aqui em Gênesis 2:25 diz: algo sobre o lado do psique humano, de que forma? Não se envergonharam. Em Gênesis 2:25 diz: e não se envergonharam. O que essa palavra quer dizer? E não se envergonharam. Aqui é confundidos, que significa a palavra confundidos. A palavra confundidos equivale a dizer que a interação de Adão e de Eva era no nível de mente, vontade, emoções, sem equívocos ou sem malícia. Adão olhava para Eva, Eva olhava para Adão. Ambos estavam nus, mas não se envergonhavam. Por quê? Porque havia uma interação de Adão com Eva no nível de mente, vontade, emoção, sem equívoco. Olha só, se você, olha para mim, presta atenção, se você for na praia do nudismo, a praia do nudismo, primeira vez que você bateu lá na praia do nudismo, você não vai conseguir se controlar, você vai expressar o quê? Você vai expressar assustado o seu semblante. Você não está acostumado com aquilo. De repente, todo mundo sem roupa ali na praia. Criança com adulto, mas faz lá. Todo mundo pelado na praia. O que vai acontecer? Não há uma interação da sua mente com aqueles que estão perto da praia do nudismo. A sua mente não bate com a mente deles. Agora é para mim. Vou te mostrar algo que dentro da Bíblia. Quando Deus fez o homem para que a sua mente, sua emoção, sua vontade estivesse em interação com as vontades de Deus. Por isso que o homem está em perfeita harmonia com Deus. Por isso que o diabo tentou o homem, não foi no pé, no estômago, não foi no peito, no coração. Aonde que o diabo tentou o homem? No entendimento. E quando eles pecam,
A Bíblia diz que eles viram que estava nu. Por que antes eles não viram? Por que eles não viram antes? Porque eles não entraram em interação com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não tem malícia. Se você for para a praia todo dia, você coloca malícia. Até você acostumar com a praia todo dia, vai demorar. Por quê? Não há uma interação ali. Agora, o que o inimigo fez? Aonde que o inimigo entrou para te levar e tentar te aprisionar? O inimigo aprisionar uma pessoa cristã, ele tem que ir no território que ele está. Explica direito, pastor. Como assim ele tem que ir? Porque a Bíblia diz que o diabo não achou o seu lugar mais. O diabo foi desconstituído do seu lugar. E sabe o que Deus fez? Deus pegou o homem e colocou ele numa dimensão acima do diabo. Deus pôs o ser humano cristão junto com Cristo. Efésios 2, 6. E ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar juntamente com Cristo. O inimigo olha para o cristão e não vê o cristão em sua área de jurisdição. Então o que o inimigo faz? O inimigo tem que pegar e quebrar essa harmonia entre o espírito e alma e corpo do cristão, para que o cristão permita ele entrar na área de jurisdição, e ali quando ele entra naquela área de jurisdição, ele defraudou as 3 áreas, aí sim, quando ele entra, o que ele faz? Ele volta a ter autoridade sobre a sua vida, e lá naquela área que você permitiu ele entrar, ele lança desígnios contra a sua vida. Você está assustado com o que agora? O diabo só está agindo na sua vida porque você deixou. Você permitiu. Por que, pastor? Porque ele não pode, é lei. Ele não pode atrever a entrar aonde ele não é chamado. Pastor, o diabo está em casa. Você que abriu a porta para ele. Pastor, o diabo está fazendo o meu casamento uma desgraça. Você que permitiu a desgraça entrar na sua casa. Pastor, o diabo está fazendo uma bagunça na minha vida financeira. Foi você que permitiu ele entrar na sua vida financeira. O diabo só pode trabalhar com a lei, e a lei do livre-arbítrio. E a partir do momento que ele permite, que você permite ele entrar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a palavra topos, de topografia, que significa o quê? Significa uma região, uma localização. E a palavra jurisdição significa dar legalidade e autoridade no território. Qual é o território que o diabo está dominando a sua vida? Para de orar, para de ficar blá, para de ficar Deus tem misericórdia. Foi você que permitiu. Você tem que reconquistar o território que você perdeu. Você tem que conquistar. Jesus veio para reconquistar aquilo que o homem perdeu. Que o homem perdeu o domínio e a autoridade sobre a terra. E Jesus reconquistou. E a igreja reconquistou. Você não é fracassado. Você não é derrotado. Você é o vencedor. Olha o que a Bíblia nos ensina desde Gênesis. A preocupação que Deus tem com a minha cabeça. A preocupação dos judeus, Deus não entra pelo coração, Deus entra pela cabeça. A sua cabeça é a cabeça de Deus, porque a Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo. Olha aqui, para terminar, Deus vai ter fogo na seara. Diga glória a Deus. Eu vejo porque
agir do homem com a mulher estava em perfeita harmonia, sem qualquer confusão. Sem qualquer confusão e animosidade. O que é animosidade? Ódio, repugnância, rancor e grosseria. Isso era possível, pastor? Tem gente que fala assim, pastor, ninguém dá certo comigo. Já estou entrando no 13º relacionamento. Ninguém dá certo comigo. A Gretchen está casando já, mas que é o 14º casamento. Já 12 casamentos, ela disse que vai casar ainda. Aí todo mundo fala assim, é uma pura na vida dela. O diabo está lá assim, falou assim, ó, eu não tenho nada a ver com você. Essa mulher, ela não presta mesmo. Isso aí é a cabeça dela. Tem gente que está ficando com o diabo, ó. A mulher vai entrar no 15º casamento. O que é isso? Isso é possível. Por que ela não combina? Por que não combina? Porque na vida dela, ela delegou autoridade para o diabo entrar no seu território emocional. Escuta, crente, você que não está conseguindo ter vitória, sabe por que essa cela está aqui? Essa cela está aqui porque você tem legalidade do diabo te aprisionar. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade nos libertará. A verdade, ela quebra os milhões. A pessoa lá diz, eu não sou uma pessoa feliz. Pastor, na minha vida nada dá certo. Pastor, na minha vida tudo dá errado. Aonde é que estão as revelações? Aonde é que estão as profecias? Aonde é que está? Deus simplesmente, através da profecia, quis mostrar para você que o seu lugar é de domínio e não ser dominada. Uma pessoa dominada, ela está presa em região espiritual. Mostra isso para mim, então, pastor, na Bíblia. Seria possível a Gretchen viver em unidade e harmonia com o ser humano, com um homem? Isso é possível? A Bíblia diz aqui em João 10:30, eu e o Pai somos unidade. Unidade de propósito, direção, porque as suas vontades, escuta, estavam completamente em linha com a vontade do seu Criador. Agora eu vou bater. Agora eu vou bater. Escuta. A partir do momento que a minha vontade não está unida com a vontade de Deus, eu começo a sair do caminho da bênção para entrar para o caminho da maldição. Por quê? Porque Deus é um, mas é três. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele diz, eu e o Pai somos um. Mas se você não entrar em unidade com o Pai, o que o Pai pensa a seu respeito? O Pai quer ver você chorando? Não. Aí você está indo para casa. Você está chorando. O Pai quer ver você derrotado, no espírito derrotado? Não. Aí você está escambando, como diz o goiano, escambando para cá. Você está escambando para cá. O Pai está querendo puxar você como um bateu. O Pai quer ver você lá destruído? Não. Você está escambando para cá. O Pai quer ver você pobre, miserável? Não. Você está escambando. Sua vontade. Não bateu com a vontade do Pai. Você está querendo culpar o Pai? Está querendo culpar Deus? Opa! Aqui não. Aqui conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia e conhece a sua cabeça também. Antigamente eu não tinha esse conhecimento. Por que Deus não me responde? Por que Deus permite a nossa festa linda? Por que Deus está permitindo essa desgraça dentro de casa? Por que Deus permitiu? Porque, diz o goiano, você descambou para cá.
Isaías 53, 4. Verdadeiramente eu tomou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Aí você fala assim, pai, oh meu Deus, me cura. Oh meu Deus, me cura. Opa! Olha para mim. Por que você ficou doente? Ai, pastor, o médico está falando que é uma dor na terra. Estou achando, pastor, que é o sangue. Está no sangue. Queria, dentro da psicanálise, existem as reações chamadas psicossomáticas. A somatização das enfermidades. Segundo a medicina que está acreditando nisso, segundo a psicanálise, 75% das pessoas que estão internadas hoje nos hospitais são de fabricação de doença que eles fabricaram na cabeça. Eles que fabricaram na cabeça. Prova para mim, pastor. Você quer prova? Você quer prova? Vou te dar uma prova aqui de uma das maiores psicanalistas do Brasil. Ela diz, porque ela estuda também a neurolinguística. A neurolinguística são frases pequenas. Frases pequenas. Eu estou doente. Eu sou pobre. A porta não abre. Eu não vou dar conta. Eu não consigo. Eu sou infeliz. Aí, agora que eu tenho ouvido isso aí? A neurolinguística nos ensina cientificamente que as pessoas são vítimas de suas próprias criação mental e que o cérebro pode ser programado a acreditar somente no que é registrado no seu subconsciente. Aí o diabo, olha para mim. O diabo usa circunstâncias, ele leva o prato. Talvez ele usou o patrão para te xingar, a patroa para te xingar, o marido para falar palavras duras para você te machucar. Aí, o que acontece? Vamos lá aqui uma briga de casal. Ah, eu estou arrependido porque eu casei com você. Aí eu que sou arrependido. Se arrependimento matasse, eu estaria louco, sua bruxa, sua gorda, sua buchuda. E eu sei, seu feioso, horroroso. Você sabe aquele rapaz assim, aquele que queria casar comigo. Você sabe aquele outro que queria casar comigo. Olha, eu casei com você enganado. Eu casei com você, sua bruxa, só para interessado. Aquelas palavras vão machucar. E o diabo aproveitou a situação e ele começa a ferver agora na sua mente tudo que seu marido falou. Não é a sua mente que está lembrando, não. É o desgraçado do diabo que está falando na sua mente e você não percebe. É muito fácil distinguir entre a voz de Deus e a voz do diabo. Você sabe? Você sabe? Sabe? Então que você está ouvindo a voz do diabo mais do que a voz de Deus? Por que então? Aí o diabo começa. Ele te xingou você de gorducho. Ele falou para você, ele está te traindo. Aí ela começa a navegar virtualmente. Esse safado é ter outra mulher. Esse vagabundo é ter outra mulher. Aí outros cabelos lá no marido. Essa vagabunda é ter outro homem. Está me traindo, eu vou meter a faca nela. Eu vou arrebentar. Igual aconteceu no estado de São Paulo. O cara matou o filho de 4 anos porque a esposa não queria ele mais. E o próprio pai tem capacidade de subir, de dar numa ponte e de lá pegar o filho ao lado e jogar lá de cima e empurrar, jogar embaixo. E ele liga para a esposa e diz assim: eu matei o nosso filho porque você não me queria. Um pai matou o próprio filho para vingar da esposa. Aonde começou isso? Quem fez ele fazer isso? Primeiro, foi ele. Segundo, ele começou a dar ouvido. Mata seu filho. É fruto seu. Mata, você vinga dela. Mata,
nada. Ele diz, não, que pensamento ruim, não, meu filhinho, o cabelo é igual ao meu, o narizinho é igual ao meu, não, Marcos, meu filho, Gabriela, e ele foi navegando, meu irmãozinho, você que gosta de navegar lá, bastante, eu não dormi a noite toda, porque eu fiquei pensando naquela palavra dura que o meu marido falou. Pastor, eu vi o dia amanhecer, mas deixa ele, pastor. Eu estou preparando uma água quente. A hora que eu estiver dormindo, eu vou jogar no ouvido dele. Está filmando aí, Joaquim? Está filmando aí? Deixa. Aquele miserável. A hora que eu chegar aqui em casa, eu vou botar veneno na comida. Eu vou arrebentar com ele. Deixa aquele miserável. Eu vou pegar a roupa íntima dele, a cueca dele, vou levar lá para o banho de santo. Ele vai ver. Eu vou fechar ele na macumba. Eu vou arrebentar com ele na macumba. Entendeu? O inimigo não está forçando você. Ele está falando. Foi uma pessoa que está falando você no seu ouvido 24 horas. Lá, aquela vez eu não gosto de você. Lá, aquela vez eu não gosto de você. Você vai falar acreditando. Quantas mentiras o diabo já falou para você e você acreditou? Quem falou que você nasceu para ser pobre? Quem falou que você é feio? Quem falou que seu filho nasceu nas drogas? Quem falou que você tem que ganhar salário mínimo? São as mentiras do diabo que você acreditou. Você está entendendo? Quantas mentiras? Aí depois você me falar para mim que esse trabalho hoje foi. Olha, eu estou numa dimensão que você nem pode se imaginar. E aqui agora, você quer ver? Eu falo para você. Eu falo para você da revelação que meu Deus aqui que nos usa. Quantas pessoas estão ali? Aprende essa mesa aqui. Você está entendendo? Eu falo para você sobre que meu Deus aqui agora vai me usar. Para falar em qual área você está nessa região. Deus me usa, irmão. Vou mostrar para você a realidade. Olha para mim agora que eu tenho que parar para me dar tempo mais. Olha para mim que eu vou dizer uma palavra aí. Crente, servo de Deus, que busca o equilíbrio espiritual, sentimental, familiar, o diabo não te coloca ali dentro. Porque a vitória é essa. Sangue de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração para Deus dar equilíbrio. Quais são os três equilíbrios? Quais são os três equilíbrios na minha área? Espiritual, alma e corpo. Quer buscar esse equilíbrio hoje à noite?